Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão, ou comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for teu tempo. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Senhor, como disse o teu servo no passado, que as palavras da minha boca e o meditar, não só do meu, mas da tua congregação, da tua igreja, sejam realmente agradáveis a ti nesta hora, Senhor. Porque nós queremos, ó Deus, sair daqui melhores que quando entramos. Melhores por compreendermos que somos pecadores e que precisamos depender a cada dia mais do Senhor. Melhores porque a tua palavra nos limpou, porque temos consciência que somente as Escrituras podem nos conduzir ao caminho da tua justiça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, podem se assentar, por favor. Gostaria nessa manhã de estar compartilhando com os irmãos sobre o tema aplicações práticas da ceia do Senhor para a minha vida. Aplicações práticas da ceia do Senhor para a minha vida. Vamos falar juntos o tema da mensagem desta manhã? Aplicações práticas da ceia do Senhor para a minha vida. Perceba, não há agora um olhar para essa aplicação para a vida do outro. Essa é a proposta do tema. Que você reflita sobre 4 aplicações práticas que vamos apresentar agora para a nossa vida no que diz respeito à ceia do Senhor. Irmãos, na noite em que Jesus haveria de ser traído, ele tomou um pão e ele deu graças ao Pai. E ele passou a instruir os seus discípulos não somente sobre um rito, mas sobre um princípio, uma ordenança, dos sacramentos e ordenança que ele deixa para a igreja. Nós tivemos aqui na celebração do batismo da Elisa um sacramento, uma ordenança do Senhor para a nossa vida prática, para a nossa inserção no corpo de Cristo como igreja do Senhor. Mas nós temos também a Eucaristia. Essa palavra grega significa ações de graças. Eu gostaria de considerar em primeiro lugar com você que a ceia não é um funeral. A ceia não é a celebração de um defunto. Hoje está sendo comemorado o Dia dos Mortos, Dia de Finados. O nosso Cristo, em sua obra e em sua história, não foi findo numa tumba após ter sido morto numa cruz, mas ele ressuscitou. E ele mesmo, quando institui a ceia, ele toma o pão em suas mãos e ele
rasga o pão, ele parte o pão e diz, fazei isto em memória de mim. E ele diz, antes disso, que ele dá graças ao Pai por aquele momento. Então é um momento de celebração, é um momento festivo, é um momento eucarístico, é um momento de ações de graças. E quando, dentro de alguns instantes, vamos participar desta mesa, precisamos fazê-lo com essa certeza de um coração que celebra alegremente a vitória do Cordeiro na cruz. E é justamente esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de considerar com você nessa manhã. Porque a ceia deve levar o meu olhar para o Calvário. A ceia deve levar o meu olhar para o Calvário. Vamos falar juntos? A ceia deve levar o meu olhar para o Calvário. Esse é um olhar para a cruz, portanto, é um olhar que nos remete ao passado. Quando Jesus está naquele momento presente, tratando sobre a instituição da ceia com os seus discípulos, e isso deveria ser reproduzido ao passar dos anos pela igreja, pelos futuros cristãos, há uma intenção de Jesus quando ele fala que devemos fazer isso em memória dele, e isso está claro nos versículos 23, 24 e 25 do texto que acabamos de ler, porque Jesus fala sobre o partir do pão e o comer deste pão, e nós deveríamos fazer isso lembrando dele, em memória dele, ao partilharmos o cálice de igual modo, em memória dele. Isso nos leva à visão do passado. Nós precisamos, ao participar da ceia de forma prática, pensar no grande privilégio da obra redentiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O nosso olhar não pode ser olhar para o mérito do outro, para o nosso próprio mérito, porque quem nos substituiu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a sua morte e a minha morte. Ele nos deu vida e vida em abundância, pelo lavar remidor do seu sangue. Por isso, quando nos assentamos para celebrar a ceia do Senhor, precisamos estar muito atentos e com o olhar voltado para o passado, porque esse olhar deve nos levar para o Calvário, para percebermos e estarmos nos alimentando da obra de Jesus na cruz por nós. Foi Ele quem pagou o preço. O Cordeiro Santo de Deus esteve presente na cruz, em seu favor e em meu favor. Essa seria a primeira aplicação prática, mas há uma segunda aplicação prática que eu gostaria de colocar como proposta para o seu coração, é que a ceia deve levar o meu olhar para o retorno de Jesus. A ceia deve levar o meu olhar para o retorno de Jesus. Vamos repetir juntos mais uma vez? A ceia deve levar o meu olhar para o retorno de Jesus, para a volta de Jesus. Se você olhar atentamente o que nos diz aqui o texto, no versículo 26, nos declara o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para a gente, de forma normatizada, aquilo que Jesus Cristo instituiu junto aos seus discípulos no cenáculo. Paulo normatiza a ceia e agora no verso 26 ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa é uma realidade que nos aponta teologicamente para a parousia, para o retorno de Jesus, para a sua vinda gloriosa. Irmãos, que coisa maravilhosa é termos no nosso coração essa firme e viva esperança. Precisamos levar o nosso olhar também para esta promessa gloriosa, que é o retorno do Rei, a volta de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, através do próprio apóstolo Paulo, que se a nossa vida se limitasse ao que nós vivemos aqui, no cenário da nossa existência, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa vida estaria em completa desgraça, mas a graça de Jesus que nos foi conferida pelo Pai, pelo seu sacrifício vicário na cruz, quando da sua ressurreição, nos aponta também para esse glorioso dia. Nós estamos caminhando para este glorioso dia. E por isso nós louvamos ao Senhor, porque a nossa vida, ela não está na palma das mãos e das decisões do homem, mas ela está sob o controle daquele que rege o universo, que é o nosso Deus, que soberanamente, assim como ressuscitou o seu Filho e o fez assunto aos céus, também o trará a cada um de nós para nos arrebatar, para nos levar como noiva preciosa, noiva santificada, noiva limpa, preparada para o encontro com Ele nos ares. A ceia
deve levar, portanto, o seu e o meu olhar para o futuro, para um futuro glorioso. Se ela nos leva para o passado, para olharmos o Calvário, contemplarmos a cruz e termos compreensão de que o Santo de Deus morreu em nosso lugar, esse Santo de Deus também voltará gloriosamente e nos levará juntamente com Ele para julgar os povos. Que coisa maravilhosa! Devemos ter esse olhar também para o futuro, para a frente. Mas a terceira proposta é que a ceia deve levar o meu olhar para o meu próprio coração. A ceia deve levar o meu olhar para o meu próprio coração. Você pode repetir comigo? A ceia deve levar o meu olhar para o meu próprio coração. Veja o que diz o verso 28. Vamos ler juntos o verso 28, 29 e 30. Leiamos, queridos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Querido, eis a razão. A ceia do Senhor, portanto, quando nos leva a olharmos para o nosso próprio coração, ela nos leva a termos um olhar de dentro de nós mesmos. Muitas pessoas perguntam, às vezes não têm a coragem de perguntar ao pastor, mas ficam com essa dúvida na cabeça: como é que eu posso participar da ceia? O grande reformador João Calvino nos dá uma dica muito preciosa. Ele declara que a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Quando nós temos consciência da nossa indignidade de participarmos da ceia do Senhor, isso nos confere dignidade, porque a nossa dignidade ela não vem através dos nossos méritos, mas ela vem através dos méritos de Jesus. Jesus morreu a nossa morte. Toda vez que eu olho para dentro de mim mesmo e vejo que realmente eu não poderia estar participando desse momento por conta dos meus pecados, por conta das minhas incongruências e irresponsabilidades diante de Deus e práticas hostis e veladas contra os outros. Irmãos, só Jesus torna você e eu aptos para esse momento. Por isso, não se trata de fugirmos da ceia, mas participarmos da ceia. Não é fugir da ceia por causa do pecado, mas é fugirmos do pecado por causa da ceia. Todas as vezes que eu tenho consciência de que participar desse momento é um privilégio, e eu então penso nessa realidade do que significa de fato a ceia para mim, quando eu me autoexamino, que não é por conta dos meus méritos, mas por conta daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Porque só Ele tem o poder de me tornar apto, de me lavar de todo o meu pecado. Isso faz toda a diferença na minha vida. Isso me coloca, então, numa situação privilegiada. Não é eu estar examinando a vida do outro, preocupado em achar no outro algo que impeça o outro de participar deste momento. Mas esse é o momento em que eu devo, à luz das Escrituras, examinar a minha própria vida. Olhar para dentro de mim. Perceber que o que me torna digno deste momento é a dignidade do Cordeiro. Digno é de tomar o selo, diz as Escrituras em Apocalipse, porque foste morto e pelo seu sangue compraste a tua igreja para Deus. Mas existe uma última aplicação prática para a nossa vida. E esta é a seguinte: a ceia deve me levar a olhar o outro. A ceia deve me levar a olhar o outro. Você poderia repetir comigo, por favor, mais uma vez? A ceia. Se você olhar o versículo 33 desse texto, nos declara Paulo, e Paulo falando à igreja dos Coríntios, diz o texto: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Por que Paulo está dizendo isso?
Porque, historicamente falando, irmãos, a igreja dos Coríntios era uma igreja muito complicada. Havia uma festa que antecedia a ceia do Senhor, que era a festa do amor. E nessa festa do amor, eles haviam perdido esta conexão, essa visão com o que era realmente um momento espiritual para uma refeição. Porque a refeição que vamos daqui a alguns instantes fazer, daqui a pouquinho, é uma refeição que se reveste de espiritualidade. E eles começaram a entrar por caminhos, a enveredar por caminhos tortuosos, bebedeiras, gente comendo para além daquilo que deveria comer, gente que não se fartava, e gente que praticava até mesmo orgias, por conta de uma deturpação do que era celebrar o Senhor no meio do seu povo. E muitos não esperavam mais o seu irmão, muitos não tinham um olhar para o outro. Esse olhar que nos leva a olhar o outro é um olhar que nos leva a perceber o que está ao nosso redor. É um olhar para fora. Se eu tenho que ter olhar para dentro, que eu tenho que perceber num autoexame o que precisa ser tratado na minha própria vida. Somente depois de perceber a graça de Deus que me justifica, a graça de Deus que me coloca diante do meu Senhor como alguém aceitável, porque Ele me amou primeiro, tirando de mim toda a capacidade de juízo do outro, toda a capacidade de viver de uma forma impiedosa na relação com o outro, agora eu posso olhar para o outro. Não dá para participar da ceia do Senhor com um coração rancoroso, com um coração carregando mágoas, com um coração com a falta de perdão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos, antes de comer, nos reunirmos para a ceia. Precisamos esperar pelo outro, precisamos esperar com paciência pelo outro, precisamos esperar com um olhar que perdoa o outro, com um olhar que busca a aproximação do outro na minha vida, na minha história. Alguém já disse que perdoar é dar ao outro a oportunidade de retomar o fluxo da história na minha própria vida. Será que eu tenho vida? A partir dessas 4 propostas de aplicação da ceia do Senhor para a nossa existência, será que eu tenho vida para participar dessa festa? Porque a ceia é um momento de celebração, não é um funeral. Será que eu conheço o dono da festa? Será que eu tenho também apetite espiritual para participar das iguarias da festa? E uma coisa muito importante. Será que você, será que eu, temos as nossas vestes preparadas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro, para participarmos deste encontro? O pão que vamos comer dentro de instantes vai continuar sendo pão. O vinho continuará sendo vinho ou suco que é extraído da uva. É por isso que eu não tenho competência para julgar o meu irmão. Eu devo examinar a mim mesmo, para ter o olhar em relação ao outro. Muito mais do que termos a compreensão de que o corpo físico de Jesus foi levado à cruz. Eu preciso ter a compreensão, como disse Calvino, de uma experiência com o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Você e eu somos este corpo místico. Este corpo tem a sua aplicabilidade quando nós entendemos esses 4 princípios ou aplicações que são propostas para a nossa reflexão nessa manhã. Que o Cordeiro Santo nos ajude. Que o Cordeiro Santo presente neste lugar, espiritualmente, através do poder e da intermediação do seu Santo Espírito, nos ajude a fazermos deste momento de celebração da ceia do Senhor um momento em que vejamos a graça de Deus inundando, transformando e modificando o nosso coração, conformando a glória soberana do Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.